SQL é a sigla para Linguagem Estruturada para Consulta. Ela contém um conjunto de comandos padronizados para buscar e manipular dados em sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Inicialmente, ela era conhecida como Transact SQL ou simplesmente TSQL, que foi o nome dado à linguagem SQL do Microsoft SQL Server. Além dos comandos SQL padrão, a NSI 92, também foram incorporadas algumas extensões próprias do produto. Todos os sistemas gerenciadores de bancos de dados possuem extensões SQL que são padrões. O que muda é que existem vários sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais. Então, por exemplo, nós temos o SQL Server da Microsoft, nós temos o Oracle, o Sybase, o Informix, o DB2. Então funciona mais ou menos assim. Vamos considerar que aqui no Brasil todos nós falamos português. Esse padrão de língua, que todos falam português, seria equivalente ao padrão SQL ANSI 92. Mas cada região do Brasil possui as suas expressões próprias. No caso, esse tipo de expressão própria seria comparado ao TSQL, que de certa forma existem algumas extensões próprias de cada banco de dados relacional. Ou seja, a base é a mesma, mas podem haver algumas formas de escrita, alguma forma de referenciar esses comandos um pouco diferente de banco para banco. O SQL Server ele possui um conjunto de tipos de dados pré-definidos. Nós vamos aprender aqui no curso o SQL Server da Microsoft. Nós vamos aplicar os comandos carregando o SQL Server da Microsoft. Esses tipos de dados que nós estamos falando, eles podem ser agrupados em numéricos, texto, especiais e Unicode. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre os tipos de dados numéricos. Então nós temos os tipos de dados numéricos com precisão decimal exata. Eles são usados geralmente para expressar quantidades e valores. Números com precisão decimal variável, geralmente utilizados em cálculos científicos. Então nós temos uma tabela com alguns tipos de dados pré-definidos do SQL Server. Decimal, que ele é utilizado para números reais, então valores com casas decimais. Numeric também com casas decimais. Int para valores inteiros. Aqui são os limites que nós podemos atingir com esse tipo de dados. Small int, teen int, money para valores monetários, small money também para valores monetários, só que em outra faixa de valores, float para cálculos científicos com precisão numérica variável, real. Então essa tabela apresenta
alguns tipos. Existem outros tipos que não estão citados nessa tabela. O tipo de dados caractere, ele é utilizado para armazenar letras, números ou símbolos especiais. São tipos de dados que nós podemos armazenar, por exemplo, nomes, endereços, descrições, observações. E os tipos de dados caractere, eles podem ser de tamanho fixo ou variável. Então, tamanho fixo nós chamamos de char e variável varchar. Os tipos de tamanho fixo, eles ocupam o espaço no banco de dados exatamente o que foi determinado na declaração desse tipo. E os tipos variáveis, eles economizam espaço do banco de dados, porque eles só vão utilizar o que realmente está sendo armazenado. Como assim? Vamos explicar. Por exemplo, se vamos armazenar o nome José dos Santos Pereira, que contém 23 caracteres, em um campo criado como char45. Nesse caso, estaremos ocupando 45 bytes de espaço no banco de dados, mesmo não utilizando os 45 bytes, porque nós só estamos armazenando 23 bytes. Na memória serão alocados 45 bytes. Se a gente declarar este atributo como varchar, que é do tipo variável, mesmo eu tendo definido 45 bytes, isso significa que ele armazena no máximo 45 bytes. Se eu digitar lá José dos Santos Pereira, eu vou estar armazenando somente os 23 caracteres que foram destinados a este nome. Ou seja, o varchar, usando o varchar, nós economizamos memória. Essa tabela, ela apresenta as características e as condições de uso para os tipos de dados. Então, quando eu tenho um tamanho fixo, eu uso char. Quando eu tenho um tamanho variável, eu uso varchar. Por exemplo, para definir um atributo do sexo, por exemplo, eu sei que é F ou M. Então, eu posso definir como char. Char com no máximo um caractere. Eu não vou precisar de mais. Uma sigla de estado, eu posso declarar como char 2. Agora, um nome, um endereço, cidade, descrição, que são conteúdos variáveis, nós geralmente definimos como varchar.